Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração em família. Estamos ainda em live, era para estarmos aqui hoje com a igreja reaberta, né? Juntos, louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Mas, enfim, Deus sabe todas as coisas, né? Todos os anos nesse ministério, há quase 20 anos, nessa data tão importante, que é os domingos, que é onde a família se reúne, em especial nesse domingo de maio, que é o segundo domingo de maio, nós estamos sempre aqui, além de adorar o Senhor, nós estaríamos aqui hoje também para homenagear as mamães da comunidade. Eu já quero aqui mandar o meu carinho, em especial para todas as mamães da nossa comunidade, e aonde estiver chegando a imagem dessa live, que todos possam, em nome de Jesus, as mamães serem aí abençoadas. Deus abençoe a todas as mamães, em nome de Jesus. Estivemos ontem encontrando com algumas mamães símbolos aqui da igreja, levando a elas também algo simbólico, para assim presenteá-las, homenageá-las em nome de todos vocês da nossa igreja, comunidade evangélica Mão de Deus. Essas duas mamães símbolos foi a nossa irmã Leonora e a nossa irmã Capitolina. São duas pessoas que, em nome da igreja, eu levei lá algo em especial para que ela, simbolizando o amor que toda a igreja tem por essas duas vidas, que simbolizam com certeza a todas as mamães da comunidade. Em nome de Jesus, mais uma vez, parabéns a todas as mamães, tá? Infelizmente, nossa alegria de reabrir a igreja durou poucos dias, né, irmão Edson? Né? Ele sabe por que eu estou falando isso aí. Aliás, eu quero mais uma vez comunicar que estamos aqui num grupo muito pequeno de pessoas, que é justamente com a igreja fechada, para que possamos levar essa live com qualidade a você, e principalmente o louvor ao nosso Deus, o mais perfeito que nós pudermos fazer, o melhor para Deus, né? Então nós reunimos aqui, obviamente, o servo de Deus que está operando a parte da produção das imagens, que é o nosso irmão diácono Edson Andrade. Mais uma vez na mesa de som está o nosso irmão diácono Caio também, glória a Deus, Deus abençoe Caio, e alguns levitas que estão conosco, levitas músicos e levitas vocais, tá bom? Então que Deus abençoe a todos eles, e em nome de Jesus vamos adorar o nosso Deus daqui a pouquinho, para a glória de Deus, juntos, em espírito e em verdade, amém? Amados, como eu disse há pouco, nós estaremos aí hoje, né, porque eu anunciei no grupo da igreja, falei com vários irmãos, visitei muitas famílias essa semana, que nos pediu que fôssemos até eles, e ali nós já soltamos a notícia que nós estaremos com a igreja aberta. Aliás, desde o dia 29 de abril, várias igrejas abriram no Paraná, inclusive a igreja católica, algumas delas que eu vi abertas também, embora possa estar aberta para aconselhamento pastoral aqui em Londrina, né, individualmente. Mas está fechada para cultos, né, com a coletividade, né? E mesmo assim, no dia 29, houve uma resolução que fala, né, Márcio, né, que o irmão está estudando direito aí, resolução. Saiu uma resolução do secretário da Saúde do Estado do Paraná, que ele emitiu, né, e essa resolução saiu aí e foi divulgado na internet. E acabou que chegou até nós, pastores, e também, como eu disse há pouco, algumas igrejas católicas abriram também, e eu também fui aconselhado, abra, pastor, já estamos com autorização de abrir. E aí nós tínhamos aí preparado tudo com aquilo que havia sido determinado naquela resolução. Nós estávamos preparando os cuidados, né, as restrições que eram para ter uma igreja aberta, e respeitando, enfim, tudo aquilo que as autoridades estavam instruindo naquela resolução. Então nós achávamos que aquilo era oficial. E na verdade, ali na live do prefeito municipal de Londrina, que ele teve, se não me engano, na sexta-feira, ele comentou sobre as igrejas, e ali então me chamou a atenção, despertou-me para que eu fosse consultar então juristas, pessoas da área jurídica. E aí então, ao consultar a área jurídica, eu percebi, como muitos pastores perceberam, que houve um equívoco, que a resolução ainda não é decreto, ela não é um projeto, né? E ainda não havia sido transformada em decreto, e obviamente não podia ainda estar aberta às igrejas. Isso está num processo sendo correndo aí entre as autoridades, né? Entre as pessoas que estão aí especializadas, né, nesse combate a esse mal aí, que é o pessoal da saúde, para ver a possibilidade, a viabilidade da abertura, que pode ocorrer essa semana, agora que se inicia, dependendo tudo da parte jurídica.
Mas enquanto isso não ocorrer e se tornar um decreto, nós não podemos desobedecer ao decreto original, que daria, obviamente, uma autuação de desobediência civil. E nós fazemos sempre, desde o início da fundação desse ministério, como eu falei no áudio da igreja, nós sempre levamos tudo na legalidade nesta obra aqui, desde a sua fundação. Não há de ser agora, aí já prestes a ter um decreto reabrindo as igrejas, que nós iríamos descumprir, sair dessa legalidade, né? Então, está aí o recadinho. Eu peço desculpa por não ter, obviamente, não sei se devo pedir desculpa, apenas peço que compreendam que nós fomos, na verdade, iludidos por não ter conhecimento jurídico daquilo que estava ainda não decretado, apenas uma resolução, tá bom? Então, em nome de Jesus aí, fiquem atentos, que nós vamos estar informando a todos se aquela resolução vai se tornar decreto, para que nós possamos abrir a igreja nesta próxima semana. E aí sim, tudo que nós faríamos aqui, celebração da Santa Ceia, a homenagem às mamães, se abrindo dentro do mês de maio, nós já tínhamos aí vários brindes preparados, faríamos aqui na igreja uma pequena homenagem após o culto às mamães, mas tudo isso, se houver essa possibilidade de abrir no mês de maio, eu convido as mamães para estarem aqui conosco. Logo então abra a igreja dentro do mês de maio, nós vamos guardar tudo guardadinho, para que entregue a cada um de vocês com todo carinho, todo amor. Mas receba aqui virtualmente o nosso carinho, o nosso amor, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então está aí o nosso pedido de desculpa a todos pelo mal entendido da questão da reabertura da igreja, que seria hoje, né? Em nome de Jesus. Vamos então seguir aqui, tá bom? Somos povo de Deus e nós nunca perdemos as esperanças, amém? De que nós brevemente estaremos aqui sim, no templo do Senhor, com a igreja aberta para adorá-lo em espírito e em verdade, unida como igreja congregada em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém? Amém. Deus sabe todas as coisas, o tempo é do Senhor, e isso acontecerá no tempo dele, para a sua exclusiva glória, em nome de Jesus. Então vamos ao que nos reuniu essa noite aqui, que é, juntos nessa live, adorar o Senhor em espírito e em verdade, através de louvores, em nome de Jesus. Hoje é um culto que eu disse, louvor e adoração em família, e a família da fé está aqui, né, unida em espírito e em verdade, para engrandecer e exaltar o nome que é sobre todos os nomes, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do próprio Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quantos aqui creem? Quantos que estão ligados aqui? Respondem em espírito com Deus aí. Quantos creem que Deus nunca nos abandonou e jamais nos abandonará? Digam amém? Que seja esse amém registrado em nome de Jesus. Olha, quem não pôde ver a live da sexta-feira, né, do culto de libertação, precisa urgentemente buscar na gravação do YouTube, para poder melhor compreender, procurar estar lá aprendendo com o Senhor tudo que foi feito na live da sexta-feira, porque foi um culto tremendo, que Deus nos trouxe uma revelação muito profunda. Então, para que possa compreender um pouco do que vai ser dito hoje aqui, seria muito importante que você tivesse estado conosco na live da sexta-feira. Mas se não foi, você depois vai lá, que vai estar gravado no canal do YouTube. Inclusive, inscreva-se no canal do YouTube, para que você possa estar recebendo automaticamente, escrevendo e clicando no sininho lá, você com certeza vai receber automaticamente todos os cultos gravados em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá então, eu quero fazer uma oração inicial com todos para a glória de Deus. Vamos tornar nossas cabeças, vamos unir nossa fé, nossa oração, e vamos falar com o nosso Deus, porque a oração é um momento de intimidade com o nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos entrar nessa intimidade com Ele, porque assim nos permite, através desse novo e vivo caminho que Ele nos concedeu, que é pelo sangue de Jesus. Unimos ao nosso Deus a nossa fé, a nossa oração. Fazemos isso, Deus, em nome de Jesus, e pedimos que a Tua graça, Senhor, esteja sobre nós nesse culto, que tudo ocorra aqui para um só propósito, como sempre foi quando a igreja do Senhor se congrega, para adorá-lo, exaltá-lo e engrandecer o Teu nome, através do único nome que o Senhor permite abaixo dos céus ser adorado aqui na terra, que é o nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Então unimos a nossa fé, a nossa oração, para declarar que esse culto, Senhor, será um culto muito especial de louvor e adoração. E sabemos que o nosso louvor, saindo do coração, chegará até o seu coração. Então receba, Senhor, receba o nosso louvor. Abençoa as famílias que estão aqui representadas
agora diante dessa live, Senhor, onde houver uma vida, mesmo que esteja só, numa sala, ou num quarto, isolado, orando, intercedendo pela família, o Senhor com certeza ouvirá o coração, a oração que vem do fundo da alma e do coração dessa pessoa, para abençoar toda a casa, Senhor. É no nome de Jesus que eu declaro esse culto da família, aberto para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Sejam todas abençoadas as famílias que estão reunidas conosco, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, amados, quem não foi lá na live, quem não assistiu ao culto de libertação da sexta-feira agora, que dia que foi mesmo, amados, sexta-feira? Dia 8, né? Aqueles que não puderam assistir, não estiveram com a gente ali ao vivo, está gravadinho lá no canal do YouTube, então no próprio Facebook, se você tem Facebook, vai lá, está lá também a gravação também, e você vai ver o que Deus falou tremendamente conosco, com nós todos, porque eu sou apenas um instrumento do Senhor, procuro frisar isso bem claro. Essa obra é do Senhor, nós estamos aqui por Ele, por meio dEle, e tudo é para Ele, em nome de Jesus. Amém? Eu vou convidar aos irmãos a estar conosco, abrindo as Escrituras Sagradas em primeiro livro, lá no Velho Testamento, primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, no capítulo 7. Vamos ao culto então, em nome de Jesus. Aleluia. Primeiro livro do profeta Samuel, lá no capítulo de número 7. Você vai entender, você que assistiu o culto na sexta-feira, você vai entender o que Deus quer falar essa noite, que vai ser um complemento daquilo que foi falado. E aquele que não assistiu, eu insisto, vai lá e assista depois. Não perca o que Deus está falando aqui na igreja, aonde você congrega. Não deixe que o inimigo roube de você esse direito de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Ele faz isso roubando o seu tempo, ocupando sua mente com outras coisas, para que você não cresça, para que você continue, ao enfrentar as dificuldades, não está revestido de toda a armadura de Deus. Não aceite isso, renuncie a isso, em nome de Jesus. Ouça a voz do Espírito Santo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá, primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 7, e nós vamos no versículo 12, quando Samuel pegou uma grande pedra, e em determinado local onde acabara de ter uma batalha, a qual Israel venceu os israelitas, então ele colocou ali aquela pedra como um símbolo daquele local, da vitória de Israel sobre os filisteus. E ele colocou um nome naquela pedra. Ele deu àquela pedra o nome de Ebenezer, que significa, literalmente traduzido, pedra de ajuda. Em nome de Jesus, vamos fazer agora mais uma oração, para que nós possamos ter o discernimento de tudo que vai ocorrer aqui agora, nesta ministração, de poucos minutos, mas que vai ser muito preciosa para a sua salvação, para a nossa salvação. Senhor, mais uma vez eu peço que o Senhor me use como instrumento do Senhor, para falar claramente aos teus filhos aquilo que o Senhor nos revelou. Assim como o Senhor me deu o discernimento da tua palavra, dê aos meus irmãos, para que nós juntos possamos crescer cada dia mais e andarmos no mesmo Espírito, na mesma fé, em nome de Jesus, porque iremos para o mesmo destino, a salvação, a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, foi uma grande vitória que o povo de Israel obteve. Realmente foi uma vitória tremenda. Mas se nós conhecermos toda a essência desta história, ficaremos um pouco mais atentos ao que o Espírito Santo quer nos dizer. Porque aqui foi muito legal, né? A gente ler aqui, nossa, que vitória. Então a pedra simbolizou pedra de ajuda, porque ali o povo de Israel venceu os filisteus. Que maravilha, glórias a Deus. Só que se você estudar e tentar conhecer toda a essência dessa história, você vai se surpreender, e haverá fatos ali que você vai compreender. Muitas coisas que estão ocorrendo em nosso meio está ligado diretamente a essa passagem. Em nome de Jesus, vamos lá. Um tempo antes dessa vitória tremenda de Israel sobre os filisteus, aconteceu algo oposto. Aconteceu algo o contrário. Os filisteus haviam derrotado Israel. Misericórdia. Como assim, pastor? Exatamente. E isto ocorreu em uma das aldeias de uma das tribos de Israel, a tribo de Efraim, numa aldeia chamada, olha que coincidência, Ebenezer. Então, está ligado o que Deus está mandando dizer?
Então falamos aqui em 1 Samuel 7 que o versículo 12 que Samuel erigiu uma pedra, erigiu um altar, na verdade, pegou uma grande pedra, colocou ali naquele campo de batalha, onde acabara de ser vitorioso o povo de Israel sobre o inimigo, que era o maior inimigo de Israel, os filisteus. E aí, maravilha, que bênção, glórias a Deus, aleluia, vamos festejar. Mas aí você tem que ter um sentido de toda a história. Um pouquinho antes, tempo antes disso acontecer, foi o oposto. Os filisteus invadiram uma das tribos de Israel, Efraim, e justamente aonde estava a arca da aliança de Deus com o povo de Israel, que simbolizava a presença do Deus vivo no meio do povo de Israel, a arca do concerto, e estava justamente na aldeia de Efraim, estava na tribo de Efraim, na aldeia de Ebenezer. Olha só, que significa pedra de ajuda. Meu Deus! E ali naquele local onde estava a arca, onde estava a pedra de ajuda, estava na aldeia Ebenezer, os filisteus entraram e derrotaram Israel. Foi uma loucura, foi uma tristeza muito grande. E para quem não sabe como ocorreu isso, vamos trazer um pouco à memória algumas coisas. O profeta Eli, quem conhece a história um pouquinho de Israel, sabe quem é o profeta Eli, um grande homem de Deus, que inclusive criou Samuel. Ele pegou de pequenininho, filho de Ana, que agora já era um grande homem, um grande profeta, este mesmo que erigiu o altar ali, chamou de Ebenezer, naquele local da vitória. Esse profeta Eli tinha filhos que brincavam, zombavam daquilo que Deus fez no meio do seu povo. Não levaram a sério a descendência que eles tinham de um sacerdote. E quem sabe, não julgando a Eli, mas Eli também não corrigiu seus filhos. Você que é cristão, você vê que teus filhos não estão indo para o caminho que vai levá-los à salvação, ou que vai tirá-los da salvação. Você tem autoridade, como mãe, como pai, de instruí-los, orar por eles, e não permitir, não aceitar que eles caminhem para caminhos errados. Entenda esse mistério. E então, resumindo um pouco a história, o povo tinha ali, o povo vendo já Eli em idade avançada, não queriam que os filhos de Eli assumissem a herança do sacerdócio, porque eles eram irresponsáveis e não tinham nenhum pingo de temor a Deus, filhos de um sacerdote. Misericórdia. Então, para quem quiser estudar a história depois, eles foram mortos, morreram. Havia uma profecia que o próprio Samuel, ao receber quando menino um sonho, Deus mandando avisar o profeta que os filhos dele morreriam, que ele também morreria. E Eli, infelizmente, depois de uma grande batalha que exatamente os filisteus derrotaram, que lá, foi essa batalha lá em Efraim, mais exatamente em Ebenezer, que os filisteus derrotaram e mataram os filhos de Eli, que Eli estava em outro lugar e recebeu a notícia de um mensageiro. Ele estava numa cadeira de balanço, assim, uma cadeira, não era cadeira de balanço, uma cadeira comum, que aquele costume de levantar a cadeira. E aí quando ele vê o mensageiro que comenta ele, e chega até ele e diz que os filhos dele haviam morrido, ele cai para trás e bate a cabeça e morre naquele momento. Uma das filhas, ou perdão, uma das noras de Eli estava grávida. Você vai lembrar dessa história. Eu estou resumindo, obviamente. Estava grávida. E durante aquela situação toda de perder os cunhados, perdeu o esposo e perdeu o sogro. E Israel derrotado. A arca sendo levada embora. O que simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus sobre Israel foi levada embora pelos filisteus naquela batalha. O que aconteceu? Uma parteira disse: olha, você está nascendo, alegre-se um pouco mais do teu coração, porque nasceu um menino. E é um prêmio para a mulher, para as mulheres, né, lá do Oriente, ter um filho homem, que dá continuidade na descendência. E aí ela então fala aquela famosa frase, colocando o nome do filho dela de Icabô, que significa, traduzido, não é I acabou, é Icabô, que significa literalmente, foi-se a glória de Deus. Eu quero crer que alguns já estão trazendo à memória essa passagem. Exatamente esse ponto da Bíblia. Nós só lemos Samuel 7 há pouco, 1 Samuel 7:12, quando a vitória, e muitos preferem só pregar esse momento da vitória. Só que para se chegar a uma vitória tem uma batalha para se fazer.
tem algo para se cumprir. E Israel, antes de ter aquela vitória, estava andando em pecado, idolatria, tudo no meio do povo de Israel. E Deus irou-se com Israel e entregou nas mãos dos filisteus. Vai, fique em espírito, você vai entender essa mensagem, porque hoje, para nós louvarmos a Deus, não cantarmos a Ele, temos que entender tudo que fazemos como povo de Deus na terra. Então, no nome de Jesus, foi-se a glória de Deus. Hoje não é diferente, mas o Icabô está no nosso meio. Cadê a glória de Deus sobre as igrejas fechadas no mundo inteiro? E a glória de Deus? Será que não é para repensar o que está acontecendo? Mas vamos refletir um pouquinho mais. Vou pedir que vocês vão comigo em 1 Samuel, capítulo 5, onde você vai ver isso escrito. Capítulo 5, versículos 1 e 2. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer. Se você quer saber onde está essa questão de Icabô aí, você lê o capítulo 4. Ali no meados do versículo 20 a seguir, você vai descobrir ali uma mãe colocando o nome do filho de Icabô, que foi-se a glória de Deus. Já no capítulo 5 está registrado que os filisteus levaram a arca embora. Pois tomaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer, que era aquela aldeia de Efraim, olha aí, Ebenezer, a pedra da Judá. Tiraram de Ebenezer e levaram a Asdod, terra dos filisteus. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, ou seja, dentro do templo de um deus pagão, onde tinha uma grande imagem de Deus pagão, que não é Deus coisa nenhuma, é só uma imagem, né? Dagom, e a puseram junto com Dagom, ou seja, a arca de aliança dentro de um templo pagão. Misericórdia, é muito sério isso aí, amados. A arca foi levada pelo povo inimigo e colocada dentro de um templo de um ídolo, meu Deus, que é o Dagom, que é a imagem de um Deus que não é Deus coisa nenhuma, dos filisteus. Que humilhação, não a Deus, ao povo de Israel. Que humilhação. Não é o Deus que foi humilhado, porque veja o que acontece dentro do templo aonde a arca foi colocada. Amados, é uma ironia, amados. Além de humilhação, é uma ironia. O povo de Israel ser derrotado justamente dentro de uma aldeia chamada Ebenezer, pedra de ajuda, e a arca sendo levada embora. Só que, como eu disse, foi uma humilhação para o povo de Israel, não para Deus, porque Deus nunca deixou de ser Deus, nunca foi derrotado, jamais será. Ele é Senhor dos senhores e é Deus sobre todas as coisas. Então veja que aquele símbolo, que não era Deus, era um símbolo, só o símbolo dele, só o fato de ter sido levado da presença do povo de Israel, levado para dentro de um templo pagão. Veja o que ocorreu lá. Para quem não sabe, eu vou pedir que você vá comigo no versículo 3. Levantando-se, eu estou no 1 Samuel 5, versículo 3, eu vou ler apenas 2 versículos. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Adod, ou seja, o povo de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, uma grande imagem caída com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pôr no seu lugar. Deus precisa de ajuda, né? Então levantar essa estátua aqui. Estava com o rosto prostrado no chão, aquela imagem, diante da arca de Deus. Aleluia. Você está em espírito aí? Veja o que está acontecendo. Veja o versículo de número 4. E levantando-se madrugada no dia seguinte, eis que Dagom jazia, no dia seguinte, no outro dia, jazia, caído com o rosto em terra, de novo, né? Só que agora não, é diante da arca. Só que agora a cabeça de Dagom e ambas palmas das suas mãos eram cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou de Dagom. Aleluia. Glórias a Deus. Então, Deus falou, então não adiantou só botar o rosto dentro do chão. Deus no dia seguinte fez com que eles abrissem o templo, vissem a imagem, aquela grande imagem destruída, cortada no limiar. Só ficou o tronco daquela imagem. Deus, isso é tremendo, amados. Não pense que parou aí não, amados, porque por isso que eu falei para os irmãos que não foi Deus que foi humilhado, o povo de Israel foi humilhado. Veja o versículo 6. Porém a mão do Senhor se agravou sobre o povo de Asdod, que são os filisteus daquela cidade, e os assolou,
e os feriu com tumores, Asdod e aos seus termos, ou seja, a cidade e toda a região em volta foi ferida com tumores. Meu Deus do céu, veja que Deus poderoso, amados. Versículo de número 7. Vendo então os homens de Asdod que assim era, ou seja, que tinha acontecido aquilo, disseram: não fique conosco esta arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus, com letra minúscula. Estão em espírito, estão entendendo? Versículo 8: pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam os governantes, os príncipes: a arca de Deus, do Deus de Israel, dará volta a Gate. E assim então rodearam com a arca do Deus de Israel todo o território dos filisteus. Gate. Amados, é coisa tremenda. Só que eu vou dizer uma coisa para os irmãos: aonde passou aquela arca, houve pragas, ratos, tumores, foi tudo que você pode imaginar de ruim aconteceu com aquele povo. Aonde a arca passava, era desgraça que vinha. Irmãos, segue aí. Então Deus não foi humilhado coisa nenhuma. Vai no capítulo 6, versículo 1 ao 5. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus por 7 meses, olha, dando volta, e Deus mandando poder lá, destruindo eles. Os filisteus chamaram então os sacerdotes e os adivinhadores, que são os feiticeiros deles lá, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Já começaram a chamar, não era mais o Deus de Israel, já começaram a ver que ele era Senhor. Amém? Olha só, chamaram já Deus de Senhor aqui, que faremos nós da arca do Senhor? Faze-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Aleluia. Então faze-nos saber como nós vamos levar para eles sem sermos mortos. Era o que eles estavam preocupados. Como é que vamos levar agora o que nós tomamos deles de volta para eles? Que humilhação para nós. Mas eles estavam todos feridos de tumores, havia ratos para todo lado. Deus enviou pragas, e pragas quase igual ao do Egito sobre eles, estavam desesperados. Veja que os sacerdotes deles lá, que não eram coisa nenhuma, eram mais feiticeiros do que não sei o quê, e adivinhadores, responderam para os príncipes. Versículo de número 3: os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis culpado, se vos fará saber porque a sua mão não se tira de vós. Ou seja, se vocês já se atreverem a mandar essa arca, já era o Espírito Santo ali tomando a boca deles. Se vocês se atreverem a mandar essa arca de volta, sem uma oferta para pagar o pecado que vocês fizeram, vocês estão perdidos. Aí eles não sentiam a mão pesada mesmo de Deus de Israel. Olha só, a profecia de um próprio ímpio. Ele falou: se vocês levarem essa arca de volta sem nada dentro, vai aí que vocês vão ver que é o peso. Vocês têm que fazer algo para expiar, para vocês apagarem a culpa de vocês. Que é a única forma da mão pesada do Deus de Israel sair sobre aquela nação. Vocês estão entendendo? É tremendo, amado. Então disseram, versículo 4: qual é a expiação da culpa que havemos de oferecer? E disseram, novamente os sacerdotes, os feiticeiros, os adivinhadores: olha, segundo o número dos príncipes, ou seja, de cada governo daqui da terra dos filisteus, que são 5 no caso, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Olha aí: fazei, pois, imagens dos vossos tumores e as imagens dos vossos ratos, que andam destruindo a terra. Olha que o mais importante, Deus mandou até frisar aqui, e dai glória ao Deus de Israel. Ou seja, Deus está falando na boca deles ali, sem eles perceberem: olha, não devolvam de graça isso não. Vocês devolvam criem ali, na forma dos tumores que vocês têm, criam 5 grandes tumores de ouro, em forma de ouro, e ratos feitos em forma de ouro também. Manda para eles lá, mas não faz só isso não. Se vocês manda também, e vai colocando e dando glórias a Deus de Israel. E dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão, ou seja, a sua mão de cima de vós, de cima do vosso Deus, com letra minúscula, e de cima da vossa terra. Aí que vem o conselho, versículo 6. Presta atenção, mas é muito tremendo. Olha o que ele fala aqui:
Olha, essa história tem tudo a ver conosco, amado. Antes, vou dar uma pausa aqui. Ó. Deus me tocou nessa hora de falar um pouco com vocês. Temos que entender o que essa história tem a ver com o nosso tempo de hoje. Temos que tentar entender isso. O Deus de Israel é o mesmo. Você louva o Deus de Israel? Você é considerado, se você não sabe, cristão, o novo Israel de Deus. Está sendo preparada uma nova Jerusalém para nós, o novo Israel de Deus, unidos com Israel mesmo. Se eles se converterem, se eles pararem de esperar um Messias que vai solucionar o problema do mundo de uma forma política, como muitos estão esperando aí, que o nosso Deus venha trazer a solução de uma forma que nossa mente humana entenda. Amados, os meus planos, diz o Senhor, são muito maiores que os de vocês. Os meus pensamentos, tem nada a ver com os pensamentos de vocês. Eu quero fazer aquilo que é de bom para vocês, para salvar-vos as vossas almas. E o homem não entendeu isso ainda. E se Deus não fazer o que Ele quer, muitos se revoltam e abandonam o Deus de Israel. Esse Deus crucificado não é Deus coisa nenhuma. Olha aí. E depois que Ele venceu a morte, o que Ele é? O Senhor até sobre a morte. Então, voltando para os dias de hoje, o Deus que nós servimos é o mesmo Deus, é o Deus de Israel que não muda. Ele enviou a rocha da nossa salvação. Não é uma pedra que ajudou. Ele não mandou Ebenezer. Ele mandou uma rocha eterna, a rocha da nossa salvação. Quem pode dar glórias a Deus? Ele enviou a rocha da nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo, o Filho dele. Aleluia. Mas assim como Israel, nós também deixamos entrar em nosso meio idolatrias, deuses estranhos. Deixamos entrar. Aí que eu falo sobre a pregação de sexta. Aí que eu falo para os irmãos pelo Espírito Santo. Nós também permitimos que deuses estranhos, idolatrias, entrassem em nosso coração, que causaram infelizmente a vinda desse mal sobre a humanidade nesse século que vivemos. Misericórdia, que esse vírus, que eu me nego a citar o nome dele, para que possamos também vencer. Disse o Espírito Santo para mim enquanto eu me consagrava para essa palavra. Para que possamos vencer, é necessário arrependimento, jejum e oração, muita consagração, mas principalmente deitarmos fora, lançarmos fora todos os ídolos, todos os deuses estranhos, tudo aquilo que rouba de você a sua fé de estar, ou seja, que rouba de você a confiança no Deus único. Porque nós explicamos na sexta-feira que tudo que você se sente seguro, que é terreno, que é criado, mais do que se sente seguro com Deus, por exemplo, ficar esperando essa vacina para achar que vai ser, você nem sabe se vai chegar a tempo, vai estar vivo até lá, nem sabe se Jesus vai voltar até ter um medicamento já aprovado pelos homens. E se vocês não sabem, tem muita coisa por baixo disso tudo aí que eu não quero nem falar aqui. Tem muitos interesses atrás disso tudo, de indústrias farmacêuticas e de governos, de uma série de coisas que eu não quero entrar nesse método. Misericórdia. Fica confiando aí, fica confiando no homem, fica criando deuses estranhos em você, porque idolatria é tudo aquilo que você deixa de confiar em Deus e coloca em primeiro plano, que você se sente seguro. Eu estou bem empregado, o meu salário me garante a vitória. O seu Deus é o teu salário. A idolatria sua é o dinheiro. Falamos isso na sexta-feira. O meu casamento me dá segurança, minha esposa, minha mulher, ou meu marido me dá segurança. Ele é a idolatria sua. Ela é a idolatria sua. Que dá segurança é Deus. Tudo vem dele. Então eu estou citando alguns deuses estranhos que nós colocamos aqui em nosso meio. Nós citamos várias coisas aqui na sexta-feira. Vá lá na sexta-feira, se você tem coragem de esperar 1h30 assistir um culto de libertação. Vai lá. Mas quem sabe você está naquela passagem, não vou ouvir não, porque é muito forte para mim, eu não quero que meu pecado seja mostrado, porque é isso que faz a palavra é a luz, ela ilumina e mostra onde está a vergonha do homem. É isso que tem que ser entendido de uma vez por todas. Por isso que muitos preferem ficar nas trevas, escondido, e não na luz. Por isso que não ouve a palavra, por isso que foge da palavra. Só tem um detalhe, aqui na terra tudo pode. Você está envolvido a um manto pecador, que é o corpo. Mas um dia esse corpo virará pó. O que esconde o homem atrás desse corpo vai ter que aparecer, que é a alma e o espírito. E aí? É esse aí, o ser verdadeiro interno que vai estar diante de Deus.
que é você, na verdade. E aí? Então Deus mandou dizer ao povo de Deus, Deus mandou dizer que infelizmente, já olha quantos séculos se passaram, olha como muitos têm tempo para ficar no Face 1h30, 2 horas, não tem tempo de ouvir uma palavra, não tem tempo de louvar a Deus. Então Deus falou, esse é o problema da humanidade, principalmente no meio do meu povo. Na medida que vai se aproximando do final, vão dormindo, vão se esquecendo, vão se apegando a coisas terrenas, vão se afastando de mim. Misericórdia. Então Deus às vezes tem que fazer isso, permitir que venham os filisteus de hoje, em forma invisíveis de vírus, para atacar o povo de Israel, o novo Israel. Que agora não tem só o povo de Israel, o mundo inteiro está batido com isso. Mas o mundo, se não se converter, já está condenado. Já está condenado para o seu destino. E nós que estamos aqui buscando a Deus? Então, amados, em nome de Jesus Cristo, vamos ter um pouco mais de vigilância e entender esse mistério. Porque essa passagem que eu estou lendo não foi é o povo de Israel que sofreu isso tudo. Então, antes da vitória do oba-oba de domingo lá louvar, na igreja aberta, só cantar, festa, vamos fazer festa, maravilha, né? Antes de tudo isso aí, amados, tem que entender que para se chegar a ter uma vitória verdadeira de louvor a Deus, tem que acontecer com o povo de Israel, quando um profeta fala. Vamos ver o que aconteceu então em nome de Jesus. Lá no capítulo que eu estava lendo, no versículo que eu parei, no versículo 6 agora, que eu disse que então a situação daquela imagem foi complicada, né? Então veja o versículo 6. Acho que eu já li o versículo 6, né? Que a mão do Senhor se agravou, veio tumores, já li, aqui mudou aqui, o ventinho tirou aqui. Vamos então ao capítulo 7. Versículo número 3 e 6. Então falou Samuel a toda a casa de Israel. Aqui que vai entrar naquela passagem da vitória, quando eles estavam lá sem a arca, tudo sofrendo, enfim, né? O povo de Israel, e que o povo de Israel foi humilhado, mas a arca estava lá, Deus estava mandando o braço, aonde a arca estava no meio daquele povo ímpio lá, então, eles estavam sofrendo também. O povo de Israel estava sofrendo a humilhação, havia uma dor dentro deles de perda, de muitas que se perderam na batalha, mulheres ficaram viúvas, mães perderam seus filhos, enfim, filhos perderam seus pais. Havia uma tristeza, havia um luto em Israel, mas o povo que pensou que derrotou o povo de Deus estava sofrendo pior ainda. O inimigo pensa que está fazendo graça conosco, que está reservado para ele, amados, misericórdia. Nós temos ainda uma esperança, se nos arrependermos, como o povo de Deus. É o que aconteceu aqui agora, quando um homem de Deus, o profeta, vai e desperta Israel, dizendo, versículo de número 6, deixa eu ver onde eu estou aqui, 3, né? 3. Então falou Samuel, que é o profeta, a toda a casa, a todo o povo de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentro de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi-lo somente a Ele, Ele então vos livrará das mãos dos filisteus. Olha só, lembra que eu estou substituindo pelo Espírito Santo esse nome filisteu pelos vírus, ou o vírus pelos filisteus. Estou em espírito. Versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram dentro de si os balaíns, os astarotes, ou seja, os ídolos, os deuses falsos que ali estavam dentro deles, sendo idolatrados, e serviram somente ao Senhor. E congregaram em Mispa, e tiraram a água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Aí, capítulo 7, agora vamos ao versículo 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Você pensa que o inimigo abaixou a bola porque estava tendo tumores e tudo mais? Então ficaram sabendo que a arca já voltou, já foi devolvida, agora Israel vão receber esse conselho aí, né, de se converter, olha, trouxeram a arca de volta.
voltou para nós. É muito linda a história da volta da arca, você tem que estudar, eu não vou explicar aqui, porque foi um sobrenatural que trouxe a arca. Vocês têm que entender isso, depois estudem lá, você vê que foi feito porque os feiticeiros e os sacerdotes falaram para pegar animais, pegar vacas que nunca tinha dado cria, vacas, enfim, novinhas, né, puras, e fazerem um carro para transportar a arca, mas que fosse tudo novinho, madeira nova. Tem vários detalhes que Deus é detalhista. E eles como é que nós vamos levar esse carro com a arca lá dentro? Aí vamos deixar, se o Deus dele é verdadeiro, se esses animais vai até lá. E foram. Eles ficaram só de longe espiando, acompanhando, só escondidinho espiando. E os bois, as vacas foram certinho e levaram a arca lá. É tremendo, amado, eu me arrepio inteiro. Estou aqui arrepiado da cabeça aos pés do poder do nosso Deus. Então entenda, eu só estou dando um resumido aqui, porque essa história é linda demais. Então aqui agora, eles vão se reunir, porque já se arrependeram, já agora decidiram a jejuar, orar, né? Enfim. Estão lá reunidos em Mispa com Samuel, e os filisteus, inimigos, o inimigo sempre é inimigo. Opa, fiquei sabendo que eles estão reunidos lá, vamos lá, então vamos acabar com esse povo de uma vez por toda. Olha, o inimigo ele pensa que é valente, não se conteve ainda, os tumores, as pragas não resolveu, vamos lá, assim como o faraó, lembra do tempo lá do faraó? Vamos lá, matá-los uma vez por toda, depois de 10 pragas, assim também foi os filisteus, vamos lá. E aí houve a notícia, lógico, tem espias, tem uma série de coisas, estão vindo contra nós, os filisteus, um grande exército. Eles sabiam que os filisteus eram muito poderosos em armas bélicas. Se houvesse um confronto direto entre Israel daquela época e os filisteus, eles perderiam. Não tenha dúvida disso, Israel perderia, mas nunca foi Israel o que lutou. É isso que nós temos que entender. Deus que sempre lutou pelo seu povo. Só quem está em espírito tem glórias a Deus. Entenda esse mistério. Aqui que você vai entender agora. Olha o que aconteceu aqui. Ouvindo, vou ler de novo. Pois os filisteus, que os filhos de Israel estavam reunidos, congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Porque pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, ao profeta: não cesses de clamar ao nosso Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou-o por inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Aleluia. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja, a guerra contra Israel. Só que trovejou o Senhor, uma grande trovoada sobre os filisteus, que os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos olhos dos filhos de Israel. Aleluia. Glórias a Deus. E os homens, deixa eu ver de onde eu tenho que ir, Pai. Amém. Versículo 11. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra, entenderam agora? E pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Aleluia. Igreja do Senhor Jesus, eu convoco todo o povo de Deus desta comunidade e todos que estão nos visitando, que se denominam cristãos, a esta semana a cumprirmos o segundo chamado que Deus nos fez. Eu acho que alguns aqui vão se lembrar que no mês 4, dia 1º de abril, eu trouxe uma revelação que nós iniciaríamos no finalzinho de março, início de abril. Nós trouxemos uma revelação de Deus do livro do profeta Zacarias, que eu recebi essa mensagem de um servo, uma serva de Deus, que Deus veio falar comigo através de uma serva dele, e me ordenou que eu fizesse com a congregação 4 jejuns. Nós teríamos uma festividade, eu falo, não,
façam um jejum no mês 4, façam um jejum no mês 5. Para qual o propósito? Para cumprir a nossa nação, o presidente da República, o seu governo, que foi Deus que colocou ele lá, esse jejum, essa oração, essa campanha poderosa para a derrota do espírito da corrupção nos poderes legislativo e judiciário. Não sei se os irmãos lembram. E finalmente, que esse mal seja extirpado, lançado fora do nosso país. E Deus falou: eu quero um jejum no mês 4, outro no mês 5, outro no mês 7 e um no mês 10 para a festividade de vocês. Aí eu passei o recado para a igreja: a nossa festividade, que era para ser tal época, vai ser lá no mês 10. Eu não sei porquê. Para alguns eu falei em particular. Fica ligado, igreja. Fica ligado que o Deus é vivo. Nosso Deus, o Deus de Israel, é vivo. Ele é eterno, Ele é Senhor. Então eu estou aqui convocando como profeta de Deus o povo de Israel, primeiro, de se humilhar na presença do Senhor, entender que você é pó. Desce da sua caixinha de fósforo, todos vocês, diz o Espírito Santo, e desçam e humilham-se perante o Deus de Israel. Lembre-se que sois pós, e voltareis ao pó, diz o Espírito de Deus. Lembre-se disso, diz o Senhor. Povo de Israel, despertai enquanto há tempo. Novo Israel de Deus, cristãos dos 4 cantos da terra, diz o Espírito de Deus. Arrependam-se enquanto há tempo, voltem ao Senhor, deitem fora todos os deuses estranhos, ídolos que vocês colocarem em meu lugar, diz o Espírito de Deus. Aí sim, eu ouvirei o vosso clamor, estenderei as minhas mãos, diz o Senhor, e livrarei vós de todo esse mal, diz o Espírito do Senhor. Amém. Está convocada então a igreja a essa semana, de quinta para sexta-feira. Não vou querer que ninguém dê seu nome, eu já tenho um grupo para isso, mas eu quero toda a igreja, em nome de Jesus, os que têm fé, os que podem fazer, os que têm força de fazer, de quinta para sexta-feira, um jejum de 12 horas, para esses propósitos que foi citado aqui agora. Se alguém tiver dúvida, entre no meu particular depois, que eu terei maior prazer em instruí-la. Está convocada a igreja, em especial aquele grupo, daqueles 10 que eu estarei falando com eles, para estar jejuando de quinta para sexta-feira agora. Voltaremos a falar isso no mês 7 depois, mas é isso, é o mistério de Deus e Ele sabe de todas as coisas. Em nome de Jesus. Um no mês 4, um no mês 5, outro no mês 7 e o último no mês 10, diz o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça, em nome de Jesus. Amém? Então, amados, eu quero convidar os servos de Deus, levitas do Senhor, para vir à frente, porque nós vamos agora, em nome de Jesus, já começar. Porque a Bíblia Sagrada fala que se você crer, olha só, tudo que você pedir a Deus crendo e não duvidando, recebereis. Se pedirdes com fé, crendo e não duvidando, em o nome de Jesus recebereis. Ou seja, tome posse da vitória e vamos, como povo de Deus, ir em frente e declarar que nós temos a pedra de ajuda, a rocha da nossa salvação. Então, eu quero que você comigo, e junto com esse ministério que aqui está, façamos juntos os louvores que Deus nos deu como direção de adorá-lo nesta noite, nesse culto de louvor e adoração em família, mas sabendo o que está fazendo, não simplesmente cantando, mas sabendo o que está fazendo. E agora você sabe o que você estará louvando. E o louvor que nós faremos é justamente sobre a rocha da nossa salvação, a grande pedra de ajuda, Jesus Cristo, porque até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Digam amém? Amém. Levitas, até aqui nos ajudou o Senhor.
nos ajudou o Senhor. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Sagrada voltava ao local, junto do povo escolhido de Deus, os mensageiros do Pai Celestial. Esse é o tempo de se humilhar e ao Pai bondoso clamar. Misericórdia, perdão haverá pra quem de Deus confiar. Para o encontro com Deus de Abraão, venceu o mundo e matou o mal. Somente Ele há poder sem igual. Esse é o tempo de se humilhar e ao Pai bondoso clamar. Misericórdia, perdão haverá pra quem em Deus confia. Só que confiam, só que confiam. Até ali, nos ajudou o Senhor. Até ali, nos ajudou o Senhor. Até ali, nos ajudou o Senhor. Nos ajudou o Senhor. Até aqui 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 nos ajudou o Senhor. Glórias ao nome do nosso Deus. Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Irmãos, o inimigo está aí só para isso: roubar, matar e destruir. Convém a igreja de Jesus Cristo acordar e lembrar que nós temos um nome sobre todos os nomes sobre nós, o nome de Jesus Cristo. Tentaram, mas não irão destruir nossos sonhos. Não, ninguém destruirá nossos sonhos. Porque enquanto a igreja de Jesus está sobre a terra, enquanto o Espírito de Deus está conduzindo essa igreja na terra, mal algum prevalecerá contra ela. Então,
esse louvor fala dos sonhos, que muitos estão aí com seus sonhos desfeitos. Mas não se esqueça, cristão que se arrepende, cristão que volta aos caminhos do Senhor com firmeza, que jejua, que ora, que se consagra, em o nome de Jesus, o Salmo 91 há de se cumprir na tua vida. Tome posse dele. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Declarem todos que creem: eu sou aquele que habita embaixo das asas do Altíssimo, e debaixo das suas asas eu estou seguro. Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é o meu Senhor. Amém? Disseram para nós que está tudo acabado. Aí está um monte de profecia dizendo que acabou tudo. Não acabou não. A igreja de Jesus está firme aqui, ó, adorando ao Senhor e profetizando no nome dele. Aleluia, louvemos ao nosso Deus. Presta atenção nessa letra. Aleluia, Jesus. Um dia me disseram que eu não podia, que eu não era capaz de alcançar, de vencer. Eu abandonei meus sonhos, desisti de perseguir o que eu mais queria. Mas hoje Deus me levou a um lugar e me fez acreditar, e os meus sonhos estão vivos. Os sonhos de Deus não podem morrer, são eles que estão em meu coração. Não vou mais deixar ninguém me dizer que eu não sou capaz de ganhar a nação. Os sonhos de Deus não podem morrer, são eles que estão em meu coração. Não vou mais deixar ninguém me dizer que eu não sou capaz de ganhar a nação. Para Jesus. Um dia me disseram que eu não podia, que eu não era capaz de alcançar, de vencer. Um dia eu abandonei meus sonhos, desisti de perseguir o que eu mais queria. Mas hoje Deus me levou a um lugar e me fez acreditar, e os meus sonhos estão vivos. Os sonhos de Deus não podem morrer, são eles que estão em meu coração. Não vou mais deixar ninguém me dizer que eu não sou capaz de ganhar a nação. Os sonhos de Deus não podem morrer, são eles que estão em meu coração. Não vou mais deixar ninguém me dizer que eu não sou capaz de ganhar a nação. Os sonhos de Deus não podem morrer, são eles que estão em meu coração. Não vou mais deixar ninguém me dizer que eu não sou capaz de ganhar a nação. Para Jesus. Vamos ganhar a nação inteira. Aleluia. Para Jesus. Para Jesus. Para Jesus. Aleluia, glórias ao nome do nosso Deus. Tome posse disso, amados. Por mais que tentem colocar esse mal aí, crescerem o tamanho dele, ai meu Deus do céu, não se esqueça de uma coisa: Deus é Senhor dos senhores. Então, com toda a ousadia de um cristão, não de um crente, de um cristão, declarem todos, juntos, desculpem aí,
Declarem todos juntos: muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Só os que creem digam amém. Louvaremos o nosso Deus mais uma vez. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos permitirá. Maior está em nós do que o está no mundo. Glórias a teu nome, Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Pode permanecer os levitas aí. Nós vamos entrar na parte final dos recados. Vamos daqui a pouco estar aí fazendo a oração final. Chegamos ao final, a parte final do nosso culto de louvor e adoração em família, mas sempre nos alimentando. Para quem não sabe, nosso ministério é ungido com duas unções sobre ele. A unção da palavra do conhecimento, por isso que aqui tem muita palavra, glórias a Deus, e muito mesmo, muita palavra, para a glória de Deus. E temos também aqui o dom do ministério de louvor e adoração. Louvado seja o nome de Jesus. Então, para a glória de Deus, vamos entrar na parte final. Eu quero estar saudando todos que estão nos visitando nessa live. Você que foi convidado, recebeu o compartilhamento e permaneceu nele. Que Deus abençoe. Aqueles que entraram, não puderam permanecer, saíram, também estão abençoados. Mas que vocês possam aí cada dia mais crescerem na graça e no conhecimento do Senhor, receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, adorá-lo como único Deus, pois o Deus é representado aqui na terra por um único nome, o nome de Jesus Cristo. Esse nome é sobre todos os nomes. Então eu quero de todo o meu coração agradecer você que compartilhou
o link da live, compartilhou com todos os seus familiares, amigos. Vocês, familiares e amigos, sejam sempre bem-vindos. A comunidade Amor de Deus fica aqui na cidade de Londrina. Para aqueles que moram aqui em Londrina, fica próximo ao Estado do Café. Depois você pega o endereço com quem aí te indicou para estar com a gente. Se você mora aqui em Londrina e sentir no coração quando reabrir as igrejas, eu espero que seja brevemente, essa semana ainda, em nome de Jesus. Eu não sei como, nós não aceitamos que tudo esteja aberto e uma igreja fechada, misericórdia. Mas vamos estar orando, determinando aí a queda desse império aí maligno que tenta bloquear o povo de Deus de sair para adorar ao Senhor. Então, em nome de Jesus, eu quero ver que logo estaremos com as igrejas abertas. E se você sente no coração de estar nos visitando aqui na igreja, na comunidade evangélica Mão de Deus, ela fica bem próximo ao Estádio do Café, bem próximo do Shopping Norte Catuaí, pertinho do terminal Milton Gavete, ali no alto do Jardim Pacaembu, e fica ali, para a glória de Deus, aberta 3 vezes na semana. O público, quando ela voltar, estará aberta. Enquanto não estiver aberta, estamos em lives, nas 3 lives, nos mesmos dias, nos mesmos horários, ou seja, 19h30, domingo, ainda em live, mas quando abrir a igreja, é o culto de louvor e adoração em família, que é esse que você participou. Às terças-feiras, estamos em live às 20 horas, mas o culto também, quando a igreja estiver aberta, é às 20 horas, que é o culto de oração com campanha de prosperidade. Na sexta-feira é o outro culto, às 20 horas, ainda em live, mas se estiver com a igreja aberta, é às 20 horas também no culto de libertação. São 3 cultos na semana, e aqui nós estamos com 3 lives, então. Domingo, 19h30, 20 horas terça-feira e 20 horas na sexta-feira. Aqui na igreja estamos em grupo. Nas terças-feiras tem servos e servas do Senhor preparados para estar ali em live. O presbítero Wilson é o nosso homem de Deus ungido e responsável de estar ou levando a live ou organizando que a live seja feita nas terças-feiras com alguém, tudo está a cargo desse servo de Deus que sempre honrou e esteve do nosso lado desde a fundação desse ministério. Louvado seja o nome de Jesus pela vida desse servo, de todos esses que aqui estão como voluntários, mesmo diante de uma pandemia, mesmo debaixo de uma série de preocupações da humanidade, estão aqui louvando e adorando o Senhor, porque sabem eles, como nós sabemos, e respeitamos aqueles que não têm essa fé, e somos todos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, protegidos pela unção de Deus, em nome de Jesus. Mas seguindo em frente nos recados, tivemos aniversariantes essa semana, aqui no mês de maio, que se iniciou. Nós cumprimentamos alguns até sexta-feira, mas exatamente ontem, no dia de ontem, tivemos coincidentemente 3 aniversariantes aqui da igreja. Eu aqui passo o meu carinho, o meu reconhecimento e o meu amor a todos eles através dessa live. Me refiro, deixa eu ver se eu me recordo aos 3, é o nosso amado irmão Carlos Vacari, o seu Antônio Diego, né? E também o meu irmão, quem foi o terceiro que eu falei? Seu Fernando, ou o diácono Fernando, Deus abençoe. Então foi São Antônio, Carlos Vacari e Fernando Santos, nosso amado irmão diácono e levita do Senhor também, que sempre nos ajudou e com certeza está ligado com a gente aí. Um beijo no coração de vocês todos, São Antônio, Carlos Vacari e Fernando Santos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, tá bom? Se houver algum aniversariante no meio da gente agora nos visitando nessa live, parabéns para você também, muitas felicidades, muita saúde, muita fé, muita prosperidade em nome de Jesus, tá bom? Nós declaramos como profecia na sua vida em nome de Jesus, tá? Já passamos todos os recadinhos. Eu quero estar orando agora pelos dizimistas, pelos ofertantes da casa do Senhor, aqueles que têm nos procurado, têm trazido até nós, têm levado, ido ao banco, feito transferências. Que Deus abençoe. Só peço que você nos comunique, para que nós possamos lançar o seu nome, porque lá nem sempre todos os depósitos são identificados, né? Mas se você identificou, obviamente a gente pega lá e vê o seu nome. Mas é muito importante você estar comunicando a gente, para a gente estar lançando ali, no mesmo dia que você fez a transferência ou o depósito, está lançando ali, mandando para a gente uma foto, alguma coisa, um comprovante do seu depósito, para que nós lancemos lá no livro dos dizimistas do mês, tá bom? Então eu quero orar por você, dizimista, quero orar por você, ofertante, investidor da obra do Senhor, aqui na comunidade Amor de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos fazer nossa oração então agora. Vou pedir que todos fiquem em espírito comigo, ligados, orando por essas vidas, que são pessoas que são fiéis, honram a palavra de Deus e reconhecem esse lugar como dele, e reconhecem que tudo que vem a eles vem pelas mãos do Todo-Poderoso, nosso Deus, o Deus provedor. Em nome de Jesus, vamos orar então, estendendo as mãos em direção a esta câmara. Eu quero estar abençoando de uma forma direta a todo dizimista, a todo ofertante desta casa. Senhor, multiplica na vida dos teus filhos que têm honrado a tua palavra e abençoado esta casa. Senhor, o Senhor é Deus
que nos tempos difíceis, que é onde mais são provados os teus filhos, Pai. A tua palavra diz que aquele que no pouco é fiel, o Senhor o colocará no muito. Estamos vivendo um momento muito difícil. Muitos abrem mão desta fé e renunciam a ela, mas muitos estão também convictos que é nessas horas que a verdadeira fé é aplicada. Então, Senhor, abençoa todo ofertante, semeador, investidor e dizimista desta casa, em nome de Jesus, como está na tua palavra, multiplicando a todos, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Os recados finais, então, já foram dados, e nós agora faremos 2 louvores para encerrarmos esse culto. E no final do louvor eu passo aqui para dar a bênção apostólica, mas antes eu quero pedir que vocês se alimentem mais um pouquinho só com apenas um versículo, ou 2 ou 3 versículos que nós vamos ler aqui agora da palavra de Deus. Acompanhe conosco aí em 2 Timóteo, no capítulo 3, em apenas um versículo, onde a palavra de Deus diz claramente que no final dos tempos, 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 1, 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 1, onde a palavra de Deus diz claramente que no final dos tempos será muito difícil conviver aqui na terra. Olha aqui, 2 Timóteo capítulo 3 e versículo: saibam, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Meu Deus! Quero também pedir que você vá comigo lá na palavra de Tiago, capítulo 1, e versículos 2 e 3. Tiago 1, versículos 2 e 3. Vamos ler juntos, não é? Então, Tiago 1, versículos 2 e 3. Deixa eu trazer para cá por causa do ventinho. Meus irmãos, não se esqueça de 2 Timóteo. No final dos tempos virão tempos difíceis, né? E aqui diz a palavra de Deus: meus irmãos, tende por grande gozo, por motivo de alegria, quando cairdes em várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a paciência, ou seja, a perseverança. Aleluia. Também temos lá, deixa eu ver onde mais aqui, em Hebreus, capítulo de número 10, que é um livro antes, lá no versículo 38, diz claramente que o justo no final do tempo viverá pela fé, e se ele recuar, a alma, ou seja, diz o Senhor, a minha alma não se apraz, ou seja, não tem prazer nele. Mas no versículo 39, aí isso é para cristão. O cristão diz: nós, porém, não somos daqueles que recuam, retiram-se para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Só os que creem digam amém. Então, para que possamos vencer toda e qualquer provação com a força da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus, vamos declarar que romperemos tudo, com todo o mal, com toda dúvida, com todo o mal. Digam: nós romperemos com todo o mal pela fé. Rompendo em fé é o louvor que faremos agora, antecedendo o último louvor. Esse é o penúltimo, para a glória de Deus. Vamos louvar nosso Deus mais uma vez. Rompendo em fé. Minha vida se
de glória em glória, é de fé em fé que nós vamos obter nossa vitória e seremos transformados. Mas em nome de Jesus, enquanto você não vê pelos olhos naturais, vê pela tua fé, tome posse da tua vitória e louve o Senhor com júbilo, porque você pode ter certeza que Deus, quando enviou seu Filho, enviou para nos salvar, nos dar vida e vida abundante. E quando Ele voltou ao Pai, depois de ressurreto, Ele disse: eu vou, mas volto, porque eu vou fazer preparar-vos lugar, e falarei com meu Pai, Ele enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que estará convosco para sempre. E esse Espírito está sobre nós, e esse Espírito está em nós, há uma unção, há o poder de Deus sobre nós, para quebrarmos todas as maldições. Então esse mal que está sobre a terra, não é nada, perde o tamanho do nosso Deus. É o louvor final que nós faremos agora, em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui então a bênção apostólica, porque ao final desse louvor, já está encerrada essa live, em nome de Jesus. Então, há unção de Deus sobre a tua vida, há poder de Deus, e eu creio, tome posse disso em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e a comunhão com o Santo Espírito, isto é o que esteja sobre todos aqueles que amam o Senhor, no coração de todos, e só os que amam a Deus, e em nome de Jesus digam amém. Tome posse da vitória e lembre-se que sobre a tua vida há unção de Deus, há o poder de Deus, há unção de Deus. Aleluia! Nesse lugar, o poder do Espírito está aqui para quebrar as maldições, para nos abençoar, para nos garantir vitória. A unção de Deus está aqui. A unção de Deus, a unção de Deus nesse lugar, o poder do Espírito está aqui para quebrar as maldições, para nos abençoar, para nos garantir vitória. A unção de Deus está aqui. Nesse lugar, o poder do Espírito está aqui para quebrar as maldições, para nos abençoar, para nos garantir vitória. A unção de Deus quebrando maldições, aleluia! Para quebrar as maldições, para nos abençoar, para nos garantir vitória. A unção de Deus está em Jesus. Temos vitória, declare isso, aleluia. Temos vitória em Jesus, temos vitória em Jesus, temos vitória em Jesus. A unção de Deus está aqui. A unção de Deus está aqui. Sobre nós, sobre nós. A unção de Deus está aqui. Glória a Jesus. Aleluia! Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima live, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.